British Broadcasting Corporation, Top Gear, CN Travel, Condé Nast, Traveller e tantos outros já publicaram artigos e listas com as estradas mais cênicas do mundo. E uma delas é a que vamos te mostrar. E acho que não estou errada ao pensar que vai te deslumbrar tanto quanto nos deslumbrou, companheiros de viagem. Bem-vindos à Romênia, bem-vindos à estrada de Transfagarazan. Queremos mostrar não só sua beleza, mas também como acontece em Europa acompanhada. Vamos te passar as informações para que você possa fazer a rota. Caso já esteja nos seus planos ou, se depois de ver o vídeo, quiser incluí-la no seu itinerário. Vamos ao mapa. Localizada na Romênia, é a estrada Drum Nacional 7C, que conecta a região da Valáquia com a região da Transilvânia, cruzando os Montes Cárpatos e atravessando o Parque Făgăraș. Estávamos em Bucareste, cidade do vídeo anterior que deixarei na descrição para quem quiser assistir. Vamos cruzar de sul a norte da Valáquia à Transilvânia. Tudo pronto, companheiros de viagem, cinto de segurança e vamos começar. Saindo de Bucareste, seguimos em direção a Curtea de Argeș, o primeiro dos lugares onde vamos parar, mostrando para você os quilômetros percorridos e recomendações, e também o início desta estrada. Primeiro, recomendamos escolher as datas, pois a estrada de Transfagaraçan só abre do fim de junho a outubro devido às nevascas. Nós fizemos esse trajeto no mês de julho. Chegamos à Curtea de Argeș, início da estrada. Até aqui foram 150 quilômetros desde Bucareste e agora já estamos na estrada N7C, a estrada de Transfagaraçan. Uma estrada que, à medida que avança, vai ficando cada vez mais espetacular e teremos cerca de 90 quilômetros de percurso. Ao chegar em Curtea de Argeș, vimos a igreja de São Demétrio, que não estava no roteiro, mas são essas coisas que nos chamam a atenção. A que não esperávamos estava bem perto, e era o mosteiro de Curtea de Argeș. Aconselhamos você a abastecer aqui em Curtea de Argeș, porque depois não vai encontrar onde fazer isso. Até o final da estrada, no mesmo terreno, como antes, Sara será o que veremos depois. Primeiro, encontramos a nova Catedral Real Arcebispal, construída entre 2009 e 2010. Será que ela já chama a nossa atenção, como fizeram todas as igrejas ortodoxas que encontramos na Romênia? E agora sim, o Mosteiro de Curtea de Argeș. Diante de nós está essa imponente Catedral de Curtea de Argeș. O edifício se assemelha a um mausoléu muito grande e elaborado, e foi construído em estilo arquitetônico bizantino com arabescos. Infelizmente, a encontramos em restauração, mas conseguimos entrar e o interior é maravilhoso. Esta catedral não é apenas um monumento, é o local de descanso de membros da realeza romena e o coração espiritual da região de Argeș e Museu. Acho que é a primeira parada obrigatória nessa rota, a entrada é gratuita. Continuaríamos a viagem em direção a um castelo, o Castelo Poenari. Estávamos a 25 quilômetros de distância. Essa estrada começa de maneira tranquila, e à medida que vamos avançando, vai se tornando cada vez mais impressionante. E aos poucos já começávamos a ver viajantes de moto,
de carro que estavam iniciando a travessia, certamente tão ansiosos quanto nós estávamos. A estrada Transfagaraçan, de Curtea de Argeș até Cartizuara, tem cerca de 90 quilômetros, somando depois os quilômetros que fizerem até esse começo em Curtea de Argeș e a partir de Cartizuara. Até onde vocês forem pernoitar, pensem em dedicar o dia inteiro então para esse passeio. A velocidade permitida é baixa, cerca de 40 ou 50 quilômetros por hora, e vocês ainda param para apreciar a paisagem e fazer lanches. Então pensem no dia inteiro. Dediquem o dia inteiro, a não ser que queiram dedicar mais de um dia se hospedando em algum dos lugares. Vamos vendo isso conforme percorremos a rota. Mais adiante trarei mais dicas e curiosidades históricas sobre essa rota. Mas agora já chegamos ao Castelo Poenari. No alto de um penhasco que domina o vale e o rio Ardes, encontra-se o Castelo Poenari, uma das fortalezas mais imponentes da história da Romênia. Este castelo é famoso por ter sido propriedade de Vlad III, conhecido como Vlad, o Empalador, o príncipe que inspirou a lenda de Drácula. Apesar de não subirmos até o topo, é claro que percorrer os mais de 1.400 degraus e explorar as ruínas deve ser uma experiência incrível. Como eu disse, dedicar o dia todo. À medida que vamos percorrendo a rota, vamos vendo que é um leque de possibilidades que vai se abrindo para fazermos de acordo com nossos gostos. Já vemos como a paisagem começa a mudar, muito mais acidentada e a vegetação muito mais densa. A entrada para o castelo custa 30 leis, cerca de 6 euros, e pode ser comprada no local ou online. O horário é das 9 da manhã até as 15 horas. Embora estejam reconstruindo, hoje em dia ainda é uma ruína, mas estão fazendo reparos, então em breve estará reconstruído. Embaixo do castelo há uma área de camping, Camping Drácula, para quem quiser passar a noite rodeado pela natureza. Há chalés, mas recomendo consultar o site oficial para mais informações, pois não utilizamos. Já há placas avisando para não alimentar os ursos. Falaremos disso depois. Mas isso já nos dá uma indicação de que já poderíamos começar a vê-los. Continuamos viagem. Estamos a apenas 4 quilômetros do Lago Vidraru e sua represa, um dos belos lugares deste percurso. Aqui vai mais uma dica se vocês planejarem essa rota previamente em casa, usando o Google Maps para marcar os pontos. Aviso que no inverno, como ela fica fechada, o Google Maps não permitirá marcar e buscará rotas alternativas. Mas não se preocupem, eu deixo o mapa no blog com todos os pontos para que vocês possam planejar com calma antes de fazer a rota.
Agora a rota começa a mostrar mais curvas, pontes e, em certos lugares, faz a gente olhar para cima para ver por onde vamos passar daqui a pouco. Mas, como já tínhamos imaginado, encontramos alguns ursos, sendo o primeiro uma ursa com seu filhote. Percorrer a Transfagarazã não é só admirar montanhas e lagos. Às vezes, se você tiver sorte, pode encontrar ursos à beira da estrada. É um espetáculo emocionante. Ver esses animais livres em seu habitat natural nos lembra a grandiosidade da natureza. Mas é preciso ter consciência. Nem sempre eles aparecem e nunca devemos nos aproximar ou tentar interagir com eles. Os ursos são selvagens, imprevisíveis e fortes, e qualquer contato pode ser perigoso para ambos. Um dos cuidados mais importantes é nunca alimentá-los. Jamais. Dar comida a eles altera seus hábitos naturais e os faz depender dos humanos. É essencial controlar a velocidade e ter atenção, pois eles ficam à beira da estrada. Respeitá-los é observá-los de longe, aproveitar o momento e permitir que vivam livres em seu território. Ver um urso na Trafagara-san é um presente da natureza, mas também uma responsabilidade para protegê-los. Com respeito e cuidado, podemos aproveitar o encontro sem arriscar nossa segurança ou a deles. Tivemos sorte de ver vários no percurso, mas nem sempre é assim. Entre essas imponentes montanhas dos Cárpatos, nesta estrada Transfagarazã, encontramos o Lago Vidraru, um lago artificial espetacular criado pela construção da represa Vidraru sobre o rio Ardes. A represa, concluída em 1966, tem 126 metros de altura e é considerada uma das maiores obras de engenharia da Romênia. O lago, com mais de 10 quilômetros de extensão e até 155 metros de profundidade, além de gerar energia hidrelétrica, virou um destino turístico impressionante. Da represa, você aprecia vistas panorâmicas das montanhas Fagarash e do vale rumo à Valáquia. Há mirantes e pontos de descanso que permitem aproveitar a paisagem e tirar fotos espetaculares daqui. Também permite observar de perto a magnitude da obra, um testemunho do engenho humano diante da força da natureza.
Se vocês olharem para cima, verão no alto uma estátua de 10 metros de altura que representa Prometeu segurando um raio, simbolizando a eletricidade gerada pela represa. Ao virem pela estrada, perceberão que chegaram à represa do Lago Vidraru pela quantidade de pessoas no local. E o outro conselho é que, se puderem, evitem fazer essa rota nos finais de semana, porque o trânsito pode ser intenso e isso pode atrapalhar a experiência. Visitar o Lago Vidraru é mergulhar em uma combinação única de engenharia, natureza e aventura. E é um ponto imperdível para quem percorre a Transfagarazã e para quem quer apreciar a beleza e o poder dos Cárpatos. Também há pousadas nas proximidades, caso queiram ficar por aqui. Mas nós continuamos a viagem. Ainda nos aguardam as imagens mais impressionantes dessa estrada e a história dela. A estrada continuava contornando o lago. Um alerta em nossos telefones celulares havia chegado. Nos avisava sobre a presença de muitos ursos e pedia para sermos cautelosos e obedecermos às regras. A vegetação densa e o alerta de cuidado nos deixavam atentos, esperando encontrar mais ursos. Lugares para comer alguma coisa vão aparecendo espalhados pelo caminho. Ali estavam eles, à beira do caminho, Velos e outros. Mas, infelizmente, também vimos muita gente desrespeitando e jogando maçãs ou outro tipo de comida dos carros. Por isso eles saem, nós fazemos mal a eles, vamos ter consciência disso. A beleza natural é magnífica, natureza em estado puro. Às margens da estrada, vocês podem encontrar lugares como este: restaurantes, pousadas e vistas de cinema. Lembram que eu disse para vocês reservarem tempo, né? Porque vocês vão querer parar e parar. Aqui. Outro conselho: levem agasalho. A temperatura cai bastante nessa região de montanha. Como eu disse, nós fizemos isso em pleno verão, na segunda quinzena de julho. Saímos de manga curta e shorts, mas tivemos que pegar os casacos nas malas porque esfriou bastante. Fazer essa rota de moto é tradição, com muitos grupos de motociclistas ao longo do caminho. Seguíamos subindo, cercados por curvas e uma beleza que surgia.
à medida que nos aproximávamos do nosso próximo destino. A Cachoeira Capra já começa a aparecer e a estrada parece pequena lá do alto. O que te faz pensar? Até onde vamos subir? Várias paradas para admirar a paisagem, acompanhe ela no percurso. Fizemos 48 quilômetros desde a represa Vidraro. Mas a Transfagaraçã não é conquistada apenas por motores. Todos os anos, ciclistas amadores de todo o mundo se reúnem para participar de uma das provas de ciclismo mais difíceis do planeta, o Desafio Transfagaraçã. Esta estrada impõe aos atletas uma subida de mais de 1.200 metros de desnível, onde cada pedalada se transforma em uma batalha contra a gravidade, o ar rarefeito e seus próprios limites físicos. Como vocês estão vendo, o percurso não é composto apenas pelas curvas e paisagens, que já são impressionantes, mas também por cada ponto ao qual chegamos. A Cachoeira Capra é uma impressionante queda d'água de mais de 40 metros que nasce do Lago Capra, nas Montanhas Fagaras. Seu fluxo constante, vindo do derretimento das geleiras, cria um espetáculo natural entre paisagens alpinas, tornando-se parada essencial no percurso. Continuamos a viagem. Estamos a apenas 7 quilômetros da nossa próxima parada, o Lago Baleia, e algo quente para beber. O veículo serpenteia pelas curvas da lendária estrada romena através do para-brisa. Vemos como, à medida que os quilômetros passam, as paisagens vão mudando. Curvas se sucedem diante de nós. Penso a cada novo quilômetro que eu nunca tinha imaginado que fosse tão cênica. Enquanto a percorremos, penso em outras estradas cênicas que conhecemos, como a subida ao Col de Tourmalet. Vem à mente a estrada almafitana que vimos recentemente em um vídeo, a travessia dos Andes, a estrada número 7 na Argentina, que também mostramos em um vídeo, a dos Cais da Flórida até Key West, ou algumas que quero conhecer, como o Passo dello Stelvio na Itália ou a Serra do Rio do Rastro no Brasil. Comentem qual estrada mais bonita vocês já conheceram ou gostariam de conhecer. Me ajudem com a lista e sugiram novas ideias. Estamos chegando à parte mais lendária da Transfagaraçã. Estamos prestes a entrar no coração desta estrada mítica,
onde cada curva e cada metro de asfalto tem história. História que vamos conhecer. Um pouquinho mais à frente, chegamos ao trecho que fez essa rota famosa mundialmente. Seção presente em documentários que desafia os corajosos e transforma viajantes em protagonistas de aventuras épicas. Entramos em território sagrado para amantes de motores e aventura. O que vem a seguir é pura lenda tornando-se realidade. Antes de chegar ao Lago Baleia, a Transfagara atravessa o Túnel de Baleia. Este túnel conecta o Vale Sul com a área de alta montanha, evitando as inclinações mais íngremes e oferecendo acesso à região do lago. Ao sair do túnel, somos recebidos por muitas barracas de venda e turistas, o que nos avisa que chegamos ao lugar que estávamos esperando. Nesta rota, o ponto mais alto está aqui, 2.042 metros. Chegamos ao lugar mais mítico da Transfagara. A 2.042 metros de altitude, o Lago Baleia é uma joia glacial. Suas águas cristalinas ficaram quase intactas por milênios. É incrível pensar que este lago se forma apenas quando a neve derrete. No inverno, tudo fica congelado sob metros de gelo. Inverno congelado, gelo, metros de gelo. Estou me sentindo casada com meus ossos. Estava frio e a névoa tinha descido. Então, às vezes, dava para ver a paisagem e às vezes não. Não entramos em pânico, embora sem dúvida pensássemos no vídeo e tirássemos tempo suficiente para tomar um café quente na cabana do Lago Baleia. E depois descer até as barraquinhas que ficam ali para experimentar algumas das coisas típicas que se pode encontrar. Coisas típicas como os bolos de chaminé. Vou deixar o nome aqui embaixo, porque para mim é impronunciável. Eles são tipicamente húngaros, mas como a Transilvânia foi parte do Império Austro-Húngaro, ainda são comuns aqui. As vistas daqui são as mais impressionantes da rota, mas tanto a subida quanto a descida também são maravilhosas, diferentes, uma beleza distinta, mas igualmente impressionantes. Do Vale da Cachoeira Baleia, uma linha prateada se estende em direção ao impossível. 12 minutos para subir do mundo lá embaixo até o Reino das Nuvens e chegar ao Lago Baleia, de teleférico. Agora começávamos a descer, mas ao contrário do que pensávamos, a vista continuava de tirar o fôlego. Não era por acaso que ela era tida como uma das estradas mais cênicas do mundo. Entre o sol e o mar azul profundo. Faltam cerca de 8 quilômetros para a Cachoeira Baleia e 30 quilômetros até Cartizuara, considerado o fim da estrada. E de onde depois seguiríamos? Viagem para Brasov.
Enquanto descemos e somos acompanhados por essas vistas impressionantes, vamos contar a história desta estrada. Porque a essa altura vocês devem estar pensando o mesmo que nós estávamos pensando. O que levou à construção dessa estrada impressionante? Em 1968, tanques soviéticos percorreram Praga e montanhas da Romênia. Um ditador olhou para o norte e sentiu medo. Nicolae Ceausescu compreendeu uma verdade terrível. Seu país estava dividido em dois. Os Cárpatos, essa coluna vertebral de pedra e gelo, eram uma barreira intransponível. Se os soviéticos decidissem invadir a Romênia, ele não teria como escapar para o sul. Assim nasceu a obsessão. Uma estrada que desafiaria o impossível. Um caminho que atravessaria o próprio coração das montanhas. Fagarás, conectando a Transilvânia com a Valáquia, como nunca antes havia sido feito. 1970. Começou a loucura. 6.000 soldados, engenheiros e trabalhadores foram enviados para conquistar a montanha. Dinamite contra granito, vontade humana contra a natureza indomável. Por 4 anos, explosões ecoaram pelos vales. Não há um número exato, mas dizem que dezenas ou até centenas de vidas foram perdidas nesse esforço. Cada curva da Transfagaração foi esculpida com sangue e suor, com sonhos de sobrevivência e pesadelos da Guerra Fria. 1974. Contra toda lógica, contra a própria gravidade. A estrada estava pronta. 90 quilômetros de asfalto, serpenteando por alturas que tocavam as nuvens. Uma cicatriz linda no rosto eterno dos Cárpatos, e que nunca foi usada para o fim para o qual foi construída. Com o passar dos anos, essa estrada se tornou um lugar emblemático na Romênia para viajantes que vêm aproveitar esse país. Chegávamos a um dos melhores mirantes para a Cachoeira Baleia. Marquei o lugar no mapa. A Cachoeira Baleia é outro dos pontos emblemáticos dessa rota. Daqui vemos o teleférico bem pequeno cruzando os ares. Restam 22 quilômetros para o fim desta rota Kart-Soara, que parece não querer se despedir e enfeita cada curva para nos encantar ainda mais. Continuamos descendo por essas curvas e essas paisagens lindas, e estávamos nos aproximando do lugar de onde sai o teleférico que vimos hoje. Se quiserem, o teleférico custa 50 lei, cerca de 10 euros, e funciona das 9 horas às 17 horas. A Transfagarazan terminava. Já estávamos na Transilvânia há alguns quilômetros, região onde ficaríamos alguns dias para seguir os passos de Drácula, castelos e paisagens inesquecíveis. Nossa próxima parada, Brasov. Você vem?